Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a carteira Pinga Pinga, a carteira pública de renda aqui do canal Eagle Educação. Algumas novidades esse mês, né? Um novo aporte também que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de mostrar o aporte que eu fiz e a carteira como é que eu tá, me diga aqui nos comentários qual seria o ativo que você compraria para sua carteira de renda agora, se fosse você comprando um ativo com os R$1.000 de aporte aqui que a gente faz todo mês na carteira Pinga Pinga. Responde aqui nos comentários que eu quero saber o que você compraria. Bom, então sem mais delongas, vamos aqui para minha tela para a gente olhar a carteira Pinga Pinga, como é que ela tá, né? Se você for ver aqui, a gente tá olhando para a carteira Pinga Pinga, tá com patrimônio de 32.737. Teve uma queda considerável, né, do mês passado para esse mês, exatamente porque a bolsa andou caindo bastante, principalmente as ações de Banco do Brasil, que é uma das maiores posições que a gente tem aqui na carteira. Então, com a queda das ações de Banco do Brasil, isso impactou aqui um pouquinho o patrimônio da carteira Pinga Pinga, mas você vai ver que está bem acima ainda da quantidade de aportes que eu fiz, o que significa que a carteira tem rendido positivamente ao longo desse tempo e muito bem também, obrigado. Inclusive gerando muita renda todos os meses, né? A gente vai mostrar o histórico disso aqui para vocês hoje. Como vocês podem ver, eu aloquei praticamente todo o caixa, né? A gente tem R$2,54 em caixa, não dá para comprar nada com isso aqui, então alocamos basicamente todo o caixa, né? E a carteira está distribuída assim, né? A gente tem essas opções vendidas aqui, todas calls, né? Essas já são velhas, os últimos dois vídeos a gente já falou dessas opções aqui, então não tem nenhuma novidade aqui para vocês, né? E aqui na parte de ações é aquele velho, né, disclaimer, isso aqui é um pouquinho misleading, né? Isso te leva a tomar a conclusão de que eu tô muito alocado em ações. Mas você pode ver que a grande posição aqui, né, dos R$28.700 que tem em ação, 10.600 basicamente é esse ETF aqui, ó, B5P211, tá? Que é um ETF de renda fixa, ok? Então ele compra títulos públicos do tipo IPCA+, de vencimento curto. Então eu escolho esse ETF aqui para ter na minha carteira como uma liquidez ali de curto prazo. É um ativo que rende bem para renda fixa, que eu posso também liquidar ele facilmente, porque ele tem pouca volatilidade. Muita gente que opera opções usa, além do B5P211, o LFTB11 também, que é um outro ativo que tem as mesmas características, né? Ele vai investir em ativos pós-fixados com um pouquinho lá de B longa, só para poder ter um benefício tributário, e ele tem baixa volatilidade, então você pode usar ele como uma proxy da renda fixa para servir de garantia nas suas vendas de put, por exemplo. Além desse ativo aqui, que eu considero como renda fixa, né, apesar dele ser renda variável, porque é um ETF, tem esses títulos do Tesouro aqui também, né, totalizando aqui tem um resumo aqui, ó, R$4.158 em títulos do Tesouro. Então, se você for somar, eu tô com ali praticamente R$15.000, né, um pouquinho menos de R$15.000 em renda fixa e o restante em renda variável. A ideia dessa carteira é ser mais ou menos 50-50, então a gente está bem próximo desse objetivo, né? Tá um pouquinho mais alocado em renda variável do que em renda fixa, tá? Mas tá aproximadamente 50-50. Fora esses ativos de renda fixa, você pode ver aqui que a gente tem algumas posições, né? Então, Banco do Brasil é uma posição grande, Tech aqui também, Ipera também. Depois a gente tem algumas posições em fundos imobiliários, como por exemplo BTLG, HGLG, Kiso 11, KNRI, MXRF, que é o nosso fundinho de troco ali. Enfim, tem outros fundos aqui que a gente tem, né? RZAG, RZTR, VISC 11, que a gente tem aqui na nossa carteira para compor a parte de renda dessa carteira também. Bom, agora a gente vai um pouquinho para a planilha da carteira para vocês verem os aportes que eu fiz, né? Eu fiz um aporte no dia 29 de julho, quase que eu esqueci no mês de julho também. E aí fiz o aporte no dia 29 e vocês vão ver o que eu comprei nessa carteira aqui, né? E por que eu fiz isso também. Bom, aqui tá a planilha da carteira Pinga Pinga, aqui que eu registro várias operações, né? Essa aba aqui são as operações de renda, ó, tem 47 operações de renda já registradas aqui, né? Aqui a gente tem o nosso quadrinho do regime caixa, né? Então você pode ver a renda aqui já desse mês, que foi R$307, né? Uma renda muito boa, né? Quase 1% do valor da carteira. Virou renda esse mês aqui para essa carteira, então valor muito bom. E aqui a gente tem essa aba compras e vendas, né? Se você for olhar, essas duas linhas aqui foram as compras que eu fiz esse mês, ó, no dia 30/7. Então eu fiz um aporte no dia 29, no dia 30 eu fiz essas duas compras. E o que eu comprei? B5P211 com o aporte, né, que é a renda fixa, e o troquinho ali, os R$40 sobraram em Kiso 11, que é um fundo que tem um valor de cota muito baratinho, então é muito bom pra gente fazer essas compras de vez em quando. Mas Vitor, por que você comprou B5P211 para essa carteira? Por causa do rebalanceamento dela. O rebalanceamento é uma técnica muito eficiente que a gente usa para poder comprar as coisas quando elas estão longe do topo e perto do fundo, e poder não comprar as coisas quando elas estão perto do topo e longe do fundo. Então a gente usa essa técnica mecanicamente, simplesmente
simplesmente para poder fazer esse rebalanceamento de carteira e evitar os topos, né, das coisas. Então, como a gente estava pouco alocado em renda fixa, né? A gente estava muito abaixo dos 50%, que é o nosso percentual ideal de renda fixa na carteira Pinga-Pinga. Então, eu fiz um novo aporte em renda fixa, exatamente para equilibrar novamente esses percentuais, né? Ainda estou um pouquinho abaixo de 50%, mas com o tempo, rapidamente isso vai se equilibrar, né? Seja porque eu vou entregar alguma ação devido às vendas cobertas que eu fiz, ou porque no próximo aporte eu coloco mais R$1.000 em renda fixa e a carteira gera mais renda e essa renda vai para renda fixa, até que os percentuais se equilibrem. Essa é uma técnica muito usada em fundos de investimento, né? Quando eu trabalhei lá, eu via muito isso, né? Tinha o dia do rebal, os fundos rebalanceavam para perseguir aqueles percentuais que eles precisavam perseguir. E é uma estratégia inteligente em termos de alocação, porque você está sempre comprando o que está relativamente mais barato. Eu já expliquei isso em alguns vídeos aqui no canal. Então, eu uso essa técnica na carteira Pinga-Pinga e eu uso essa técnica também para os meus clientes de consultoria, né? Então, se você tem lá, por exemplo, um patrimônio de mais de R$500.000 investido e quer o auxílio de um profissional para montar uma carteira para você no Brasil, no exterior, né, diversificar essa carteira e fazer uma carteira eficiente, né, então fale comigo aqui, vai ter um link aqui embaixo na descrição, você fala comigo e a gente conversa sobre a consultoria de valores imobiliários. A gente aplica esse tipo de técnica lá para os clientes também, de rebalanceamento, só que em termos globais, né, a carteira Pinga-Pinga aqui é um microcosmo, né, uma carteira pequenininha, só brasileira, né, bem focada em renda. Lá nos clientes da consultoria, a gente tem carteiras no exterior, com ativos de renda variável, de renda fixa, ativos como ouro, por exemplo, tem carteiras brasileiras também. Então esse rebalanceamento é muito mais afinado do que só isso aqui da Pinga-Pinga que a gente chega em 50-50, né? Então se você quiser esse auxílio aí para tocar a sua carteira, criar uma carteira que vá cumprir com os objetivos que você tem de fato, né? Então clica no primeiro link lá, a gente conversa sobre a consultoria. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Os nossos clientes gostam bastante. Bom, voltando aqui para nossa carteira, então teve o B5P211 e o troquinho aqui eu botei em KISO 11, tá? Que foi R$40 aqui que sobrou lá no caixa, não dava para comprar mais uma cota de B5P211, então eu comprei 6 cotinhas aqui de KISO 11, tá bom? Na aba de proventos, a gente vê que aqui no mês 7, né, foram só fundos imobiliários mesmo, olha só. Aqui são os proventos do mês 7. Beleza? Só fundos imobiliários, não teve nenhuma ação que pagou, nenhum título de renda fixa que pagou. E se você for olhar a soma aqui, dá 86,06, né? Então deu pouco mais de R$86 em proventos de fundos imobiliários, tá bom? Aqui é aquela abinha de aportes, né? Então no dia 29 eu fiz um aporte de R$1.000. No total já aportamos R$30.000 nessa carteira desde o início, né? Então ela começou com 10 mil e aí todo mês eu fui colocando R$1.000 nessa carteira. E vamos para a aba resumo, que vocês gostam também, que é esse gráfico aqui, né? Mostrando como que foi a renda da carteira. Olha que interessante, né? Ela é um pouco errática, mas dá para ver uma tendência crescente aqui, né? Dá para quase traçar uma linha entre o primeiro dia aqui e o último, né? Uma linha reta crescente assim, né? Então, esse mês foi 307,06, tá? A maioria dessa renda veio de opções esse mês, né? Então, opções segurou bastante essa renda aqui e foi o terceiro melhor mês da série, né? Então um mês muito bom, quase 1% do valor da carteira virou renda, né? Virou renda para nós aqui, tá bom? E olha que legal, né? Tem 5 meses aqui que a gente não tem um mês abaixo de 200, né? Então muito bom sinal também, à medida que a carteira vai crescendo, vai ficando mais fácil fazer mais renda, né? Porque você tem mais volume lá, né? Aqui no início a gente tinha 10 mil, 11 mil, 15 mil reais aqui no início, então a carteira fazia lá R$100 por mês, né? Agora aqui a gente está mais perto de 30 mil reais, né? 32, 33 mil reais. Então a carteira está fazendo ali muito mais dinheiro, né? Mais perto ali de R$300 por mês de renda, tá? Então foi isso que aconteceu, né? Ao longo do tempo a renda dessa carteira vem aumentando aqui. Inclusive estamos quase chegando em R$100 só de fundos imobiliários, né? Falta R$14 aqui, tá bem próximo. Daqui a pouquinho a gente chega em R$100 por mês ali de fundos imobiliários. Quando chegar eu vou fazer um videozinho legal aqui sobre isso. Agora vamos olhar um pouquinho mais a fundo as operações com opções que a gente fez e para isso eu vou abrir aqui o Eagle System, que é o sistema que eu uso para poder acompanhar as operações com opções. Bom, então vocês já estão vendo aí na tela o Eagle System, né? Esse é um sisteminha que eu uso aqui para acompanhar as operações. Eu vou passar aqui para o meu dashboard para vocês verem, né? Então aqui a gente tem os gráficos, né, do Eagle System. Aqui é só a renda com opções, né? Regime caixa, beleza? Sinceramente eu não vi esse gráfico em outro lugar, né? Para você que faz operações de renda com opções, esse gráficozinho de regime caixa é muito bom, porque é quanto você conseguiu gerar de caixa cada mês com as opções, né? Se você for ver aqui nesse último mês foi R$221, igualzinho aquele outro gráfico que a gente faz no Excel lá. Então dá para ver também que o caixa vindo de opções vem crescendo, né? Então cada mês a gente consegue vender mais opções porque tem mais garantias na carteira, então isso faz com que a gente consiga crescer, né?
a quantidade de caixa que a gente faz com opções. Aqui tem esse mesmo dado quebrado por ativos, né, mês a mês. Então dá para ver aqui que esse mês, né, o que trouxe caixa para nós? Banco do Brasil, R$ 76, Exetec 110 e Ipera 35, são as 3 vendas cobertas que eu fiz aqui, né? Esse 35 da Ipera é uma rolagem, né? Então, no mês passado aqui foi 51, esse mês mais 35, tá? Então, aqui ele vai quebrando por ativos desde o início lá, todos os meses, né? Esse gráfico você já conhece, é o P&L acumulado, né? Quanto deu acumuladamente. Então, desde o início a gente fez R$ 2.165 com opções nessa carteira. Eu gosto muito de olhar esse aqui de call e put, né? Olha só, no início da carteira, que era tudo renda fixa, a gente vendia put, a bolsa foi subindo, agora a gente está praticamente vendendo só calls, quase não está vendendo put, porque a bolsa estava ali num topo histórico recentemente, né? Até esse mês. Então a gente tem vendido muito mais calls porque tem visto mais oportunidade de vender call do que put, já que a bolsa subiu bastante meio rápido, né? E aqui o prêmio recebido por cada ativo, né? O campeão Exetec com 478, Banco do Brasil gerou 354, Lojas Renner 287, Pera 238, e aí tem ativo a ativo aqui, quanto cada um gerou somente com opções, tá? Então esse é um negócio bem interessante, né? Se a gente for olhar aqui o histórico aqui das operações de renda que a gente faz aqui na Pinga Pinga, são essas 3 vendas de call que eu fiz aqui, né, basicamente, e boa parte delas já tá com bom lucro, né? Inclusive tem essa linha aqui de Banco do Brasil, né, que tá com 94% de lucro já, ou seja, essa opção praticamente virou pó, já tá na hora de se desfazer dessa opção aqui, tá? Por quê? Porque ela tá valendo ali 1 ou 2 centavos, né? Olha lá, o último negócio foi 4 centavos, né? Ela já deu 94% do lucro máximo que ela poderia dar e ainda tem, cara, 10 dias até o vencimento. Então, já tá na hora de desmontar essa operação aqui, né? As outras duas ainda tem um pouco para andar, né? A de Ipera tá com 68% do lucro, ainda tem bastante para secar. E a de Exetec, né, só deu 29% ainda do lucro máximo que ela poderia dar. Tem bastante prêmio para secar aqui também, então não faz sentido desfazer delas agora. Mas o Banco do Brasil já faz, né? Então pensando nisso também, a gente fez uma atualização muito legal aqui na carteira Pinga Pinga, né? Aliás, no Eagle System. Se você for aqui nessa aba de alertas, né, e você for lá em configurar bot, você vai ver os alertas que você pode configurar aqui. E surgiu esse novo alerta aqui, ó, que é receber alertas de P&L, né? Então, quando o P&L chegar no alvo que você configurar aqui, ele vai te avisar. Ou seja, eu configurei aqui 90%. O que isso quer dizer? Quando a sua operação de renda lá chegar em 90% do resultado que ela pode dar, ou seja, a opção já secou 90%, você já teve quase todo o resultado, ele vai lá e me avisa. Ele fala, olha, Vitor, Banco do Brasil já secou 90%, tá na hora de sair da operação já. Beleza? Então esse é um aviso bem legal que você pode receber lá no Telegram se você for assinante do Eagle System, e a gente implementou aqui porque acha muito útil, né? Às vezes você fica lá com um pozinho na carteira ali, que você nem tá ligando, de repente a ação dispara e aí você tem que manejar aquele pozinho que já tava ganho, né? Era só ter botado no bolso um pouquinho antes da hora que valeria a pena. Então deem uma olhada aqui nesses alertas, né? Tem novidades aqui também nos alertas, né? Você pode colocar alertas em ativos, ou seja, na ação, né? Pode adicionar um alerta aqui, né? Colocar o preço, qual que é o valor-alvo que você quer, tá? E pode fazer nas opções também, né? Então você adiciona aqui, ó, ele vai te pedir o ticker e tal, para você ser avisado quando esse ativo bater um determinado valor, tá? Então é mais uma função disponível aqui para os assinantes do Eagle System. Tá? Você pode configurar esses alertas e eles vão chegar no Telegram para você. Inclusive, eu vou botar aqui uma foto do alerta do Banco do Brasil que chegou para mim quando atingiu 90% do P&L para eu poder ir lá e desmontar a operação, né? Eu, preguiçoso que sou, não fui lá desmontar quando chegou o alerta, mas já vou desmontar em breve aqui, porque já tá no pozinho, então não faz sentido, né, mais ter essa posição na carteira. Aliás, aqui no Eagle System tem várias novidades, né? Eu nem tô fazendo tantos vídeos assim, mas toda hora tá surgindo alguma coisa nova aqui na ferramenta. Quer ver um exemplo? Na parte de estruturas, né? Porque a gente separa renda de estruturas, né? Então tem o histórico de estruturas aqui, com as estruturas que eu fiz aqui no YouTube, inclusive, para mostrar para vocês como que funcionava ali, né? O Eagle System, né? O simulador de estruturas, e você podia salvar essas estruturas no seu histórico para você acompanhar e tudo mais, né? Então aqui tem as estruturas que eu salvei lá. E agora você consegue acessar esse gráfico aqui, por exemplo, ó. Vamos ver essa Jade Lizard que eu fiz aqui. Eu clico em gráfico de payoff, né? E ele aparece esse gráfico. Deixa eu ver. Vocês estão vendo. Olha só que legal, é o gráfico inicial lá da Jade Lizard que a gente montou naquele dia no YouTube. E ele me dá aqui, ó, o preço inicial da ação era R$ 31,46 e o preço atual agora é 32, beleza? Então a ação mexeu um pouquinho. E ele figura esse movimento aqui dentro da estrutura, tá vendo? Então ainda tô no ponto de lucro máximo, né? Se chegar no vencimento aqui, eu estaria no meu patamar máximo com R$ 1.500 aqui de lucro, né? Então essa é a situação atual, é assim que a ação se moveu durante a estrutura, né? E você pode checar o resultado aqui, ó, tá em R$ 665 por enquanto, né? Então eu recebi 1.505
605 quando eu montei. Se eu quiser desmontar hoje é menos 840, sobra 665 de lucro, tá? E você pode fazer isso com todos os gráficos, né? Equity Butterfly aqui mesmo, ó, vou ver o gráfico de payoff, olha lá o gráfico de payoff dela, né? Então começou aqui nessa linha vermelha, né? Que foi quando a gente começou. A ação começou a subir, ó, e tá num resultado muito bom por enquanto, né? Tô bem perto aqui da minha zona de lucro máximo. Ou seja, é uma estrutura que deu certo, beleza? Ela deu certo, continuou dentro da zona esperada que a gente tinha para essa estrutura. Então com esses gráficos você consegue visualizar o que aconteceu com a sua estrutura desde a hora que você montou até agora. E tá vindo mais um gráfico muito interessante que você vai poder acompanhar aqui, que ainda não foi liberado, mas vai ser liberado essa semana provavelmente. E aí vocês vão ver esse gráfico que é muito, muito legal, uma visualização também que eu nunca vi em lugar nenhum para você poder acompanhar essas estruturas. Então tem bastante novidade aqui no Eagle System, né? Ele tá mudando muito rápido e melhorando muito rápido, muito por conta do feedback de vocês, né? Já estamos chegando aqui perto de 500 pessoas utilizando aqui o sistema e dando feedbacks para nós, então eu agradeço bastante aí a todo mundo que entrou. E se você não entrou ainda, entre e assine logo, tá bom? Porque é uma ferramenta muito boa e que tá melhorando cada vez mais, né? Tá ficando muito boa, muito, muito boa mesmo. E logo mais, né, vai subir um pouco o preço e tudo mais para quem não é assinante ainda, para quem for assinar novo, né? Então se você ainda não assinou, assine logo, pegue esse preço baixo, aproveita isso, que depois vai ser um pouquinho mais caro de entrar e vai valer a pena mesmo assim, porque a ferramenta tá ficando cada vez melhor, né? A gente implementou também esse botãozinho aqui, ó, que é um botão de tutoriais. Você clica aqui, ele tem os tutoriais, ó, como que você faz uma rolagem, aba favoritos, uma venda de opções, né? Uma compra de opções, uma estrutura, como que você faz. Se você clicar aqui, ele vai abrir vídeos no YouTube, né, mostrando como que faz cada uma dessas coisas aqui. Tá? Então a gente implementou esses tutoriais, eu gravei os tutoriais para vocês, estão disponíveis lá quando você acessar a plataforma. Bom, e eu vou colocar aqui de novo para vocês o gráfico do histórico de renda mensal da carteira Pinga Pinga, né? Tá muito legal fazer essa carteira aqui, né? Ela tem aí já um bom tempo de vida, né? É 1 ano e meio praticamente de vida aqui. E olha só que legal, né? A consistência de renda que essa carteira tem gerado aqui desde que começou, né? Se você quiser aprender a usar essas técnicas de renda que eu uso aqui com opções para poder implementar na sua carteira, gerar esse pinga-pinga também, vou te convidar para a comunidade Pinga-Pinga, que é o meu curso de opções em que eu ensino a fazer isso aqui, né? As operações básicas de renda com opções que vão fazer a sua carteira gerar esse pinga-pinga todo mês, né? Esse mês mesmo aqui, ó, fundos imobiliários deu 86, opções deu 221, né? Então foi uma renda muito relevante para essa carteira. Se você tiver interesse, vai ter um link de novo na descrição, no primeiro comentário, falando aí como é que você entra na comunidade Pinga Pinga, né? Você clica lá, compra, é super barato, né? Super barato. E o curso é muito direto ao ponto, né? Vai exatamente o que você precisa saber desde o zero para você chegar nesse ponto aqui de ter uma carteira geradora de renda. Custa menos de R$60 por mês lá se você dividir, então eu vou te aguardar do lado de dentro. Não faz nenhum sentido você estar fora dessa turma. Para você que acompanha a carteira, eu vou deixar aqui do lado a playlist da carteira, então se você quiser ver desde o primeiro vídeo, tudo que aconteceu com essa carteira vai estar disponível aqui e eu vou te aguardar no próximo vídeo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.